Vamos meditar então na palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Convido você, nós estamos estudando às terças-feiras a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor, abra sua Bíblia, 2 Coríntios. Vamos estudar a palavra de Deus agora, chegou o momento de nós meditarmos na santa palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 8, por favor, localize aí o texto, 2 Coríntios, capítulo de número 8, e nós estaremos meditando na palavra de Deus, hoje, a partir do versículo de número 8. Então, localize, por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 8, é o texto que vamos estudar. Eu vou fazer a leitura do texto junto com você. A Gabriela vai me ajudar. Pode botar mais para lá, Eliseu. Gabriela, me ajude aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 8, Gabriela, por favor. Agora vamos estar ligados aqui na palavra. 2 Coríntios, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 8. Prepara agora a sua Bíblia. Se você tiver como fazer alguma anotação, prepara papel, caneta para anotar. E vamos meditar juntos na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu, não, na verdade, vou repetir versículo 15, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Eu vou fazer essa leitura só até aqui, porque o tempo está bem avançado, e talvez eu não vou conseguir chegar mais para frente. Então vamos manter essa leitura aqui, vamos pedir a Deus. Senhor, abençoe-nos nesta noite, em que nós estaremos meditando na Tua palavra, e que o Senhor venha iluminar nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra de maneira clara, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados por esta poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Queridos, preste bem atenção. Você que está conosco nesta noite e que deseja conosco estudar essa palavra hoje, que deseja meditar nesta palavra, eu queria convidar você a prestar bastante atenção em cada detalhe deste texto, em cada detalhe que eu vou transmitir para você aqui nesta noite. Fique bem atento a cada detalhe. Paulo, quando escreve 2 Coríntios, capítulo de número 8, preste atenção. Paulo, quando escreve 2 Coríntios, capítulo de número 8, Paulo está falando de coleta cristã, preste bem atenção nisso. Paulo está trabalhando a temática contribuição. Preste bem atenção. Tá bom, Eliseu, obrigado, pode deixar, tá bom. Contribuição. Eu quero que você atente para mim, por favor. Contribuição. É o que Paulo vai falar. E eu queria que você que está me assistindo, não saia, fique comigo. Porque eu vou falar sobre algumas verdades, à luz da Bíblia, sobre este tema tão importante que chamamos de contribuição. Fique tranquilo, nós não iremos pedir dinheiro de ninguém, pode ficar tranquilo. Fique bem tranquilo, porque o que eu quero trabalhar com vocês é sobre esta questão da contribuição à luz da Bíblia. Verdades acerca da contribuição cristã.
Fique bem atento, porque tem coisas muito importantes para a nossa vida espiritual aqui nesta noite. Coisas valiosíssimas para a nossa vida. Eu preciso fazer uma introdução para que você compreenda. Preste bem atenção. A igreja da Judéia, eu falei isso na semana passada, mas alguns talvez não estavam aqui. A igreja na Judéia, em especial em Jerusalém, ela estava passando por extrema fome. Tudo leva a crer que uma grande seca atingiu diversas regiões, causando a escassez de alimentos. Fez com que a igreja da Judéia, os irmãos que moravam naquela região da Judéia, ali próximo a Jerusalém, estavam passando por extrema miséria. Paulo, muito preocupado com os crentes dessa região, e Paulo viajava por várias regiões daquela época, ele tem uma missão. Qual? Arrecadar fundos para ajudar os irmãos que estavam com dificuldades na Judéia. Preste bem atenção nisso. Então Paulo, quando ele chegava em alguma igreja, em alguma outra região, ele levava os irmãos a contribuírem para ajudar os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque todos os apóstolos estavam em Jerusalém, João, Pedro, Mateus, todos eles estavam em Jerusalém, e todos estão sofrendo juntos lá. Então Paulo, inspirado por Deus, ele sai pelas regiões da Ásia Menor, em busca de contribuições para suprir a necessidade desses irmãos da Judéia. E na semana passada nós vimos que Paulo vai dar um testemunho dos irmãos que estavam na Macedônia, naquela região da Macedônia, que contribuíram muito para ajudar os irmãos da Judéia, mesmo que os macedônios não tinham muito, também estavam enfrentando muitos problemas econômicos, mas mesmo com todos os problemas que os macedônios estavam enfrentando, eles contribuíram para ajudar a igreja na Judéia. Agora Paulo vai fazer este apelo a quem? A igreja de Corinto, porque Corinto é uma das metrópoles do mundo antigo. Corinto, para você ter uma ideia, era uma das cidades economicamente mais ricas da região do Império Romano, da Ásia. Corinto vivia um momento de auge econômico. Corinto era muito movimentada, tinha um comércio muito forte, as pessoas ganhavam muito dinheiro em Corinto. E agora Paulo tem a igreja, os cristãos que residem em Corinto. Certamente boa parte deles tinha uma certa condição econômica. E Paulo deseja que, assim como os irmãos da Macedônia contribuíram, mesmo com muitas dificuldades, eles vão contribuir para ajudar os irmãos que estão na Judéia passando fome. Paulo espera que os irmãos de Corinto, os crentes de Corinto, também possam fazê-lo, também possam ajudar, contribuir para socorrer aqueles que estão passando necessidade lá na Judéia. Baseando-se nesse pensamento de que Paulo deseja que a igreja de Corinto venha socorrer os irmãos da Judéia que estão em extrema miséria, é que nós temos o capítulo 8. Paulo então vai escrever o capítulo 8. E dentro deste capítulo, Paulo, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar, gente, tem verdades muito profundas aqui acerca da contribuição. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, fala-se muito em algumas igrejas, fala-se muito em dinheiro dentro da igreja. Tá bom, eu sei disso e eu entendo que em muitas igrejas se dá muita ênfase ao dinheiro. Mas eu não quero saber o que as igrejas falam do dinheiro, eu quero saber o que a Bíblia diz acerca disso. O nosso objetivo hoje não é saber o que a igreja X, igreja Y fala de dinheiro. Eu quero saber o que a Bíblia diz acerca deste tema. E o que isso tem a ver com a minha vida. Então preste bem atenção, irmãos, porque hoje, esse estudo de hoje, está imperdível para a sua vida. Tem verdades aqui muito profundas para todos nós, acerca da contribuição, que vai muito nos ajudar em várias áreas da nossa vida. Preste atenção então, vamos começar então. Eu tenho poucos minutos, mas não há problema, se não der tempo agora, fica para a semana que vem e você me acompanha comigo.
Tá bom? Então vamos lá, no versículo de número, eu comecei no versículo 8, então acompanha comigo o versículo 8. Paulo está falando sobre exatamente contribuição, levando a igreja de Corinto a contribuir, e ele vai dizer assim, ó: não digo isto como quem manda, não digo o quê? Ele está incitando o povo a contribuir, Eliseu. Ele está falando sobre contribuição para ajudar os crentes que estavam na Judéia, mas Paulo vai dizer assim, olha a primeira verdade que eu encontro aqui: não digo isto como quem manda. Paulo está falando a primeira verdade aqui: a contribuição deve ser motivada pelo amor, e não por uma imposição do líder religioso. Vai anotando isso aí. Vou repetir, versículo 8, Paulo está dizendo, não digo isto como quem manda. Já aprendemos uma verdade, qual? Que a contribuição na igreja, ela deve ser feita não por imposição de um líder religioso, mas pelo amor que os crentes têm à obra de Deus. Vai anotando aí, porque tem coisa muito forte de Deus para a nossa vida. Então Paulo está dizendo assim no versículo, não digo isto como quem manda. Paulo está dizendo, eu não estou usando da minha autoridade apostólica para estimular, para mandar vocês. Eu não quero impor uma ordem sobre vocês para vocês contribuírem. Por quê? Porque Paulo espera que eles sejam motivados não por imposição, mas por inspiração divina, por amor a Deus, por amor ao próximo, deve fazê-los contribuir. Meu Deus, alguém está entendendo e está dando glória a Deus aí. Então esta é a primeira verdade que nós temos no versículo 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Caridade, para quem não sabe, é amor em ação. Paulo está dizendo assim, eu estou dando uma oportunidade. Eu não estou mandando vocês contribuírem, mas eu estou dando uma oportunidade que vocês demonstrem através de ação o vosso amor. Porque falar que ama é uma coisa, mas nós temos que provar o amor através de atitudes. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui nesta noite? Então, não adianta ficar falando que ama, se nós não fazemos nada em favor do próximo, em favor da obra de Deus que está precisando, está carente. Então Paulo espera que a igreja de Corinto, que estava vivendo um momento de auge econômico, estenda as suas mãos. E Paulo dizia, eu não quero fazer isso por imposição, eu não estou mandando, eu não estou usando da minha autoridade apostólica. Eu espero que vocês demonstrem a vossa sinceridade, que vocês realmente são crentes verdadeiros, e que vocês amam a Deus, amam a obra e amam ao próximo. Meu Deus, isso é muito forte. Então esta é a primeira verdade. A primeira verdade é essa, que Paulo espera a sinceridade deles, tá? Esta é a primeira verdade. E aí, uma outra verdade que Paulo vai usar é no versículo 9. Esta é a segunda verdade. A primeira verdade é que Paulo espera que a contribuição seja motivada por amor. E a segunda verdade, pastor? A segunda verdade é que Paulo espera que a igreja cristã, ela venha contribuir, porque ela tem um exemplo de alguém que o fez por amor. Ela tem um modelo de alguém, tipos que nós chamamos na teologia. Quem é este modelo de contribuição? Preste bem atenção no que eu vou falar. A primeira verdade é que Paulo espera que a igreja de Corinto contribua por amor. E a segunda verdade é que ele espera que a igreja de Corinto contribua porque ela tem um exemplo máximo de alguém que o fez por ela. Meu Deus do céu, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ela tem um exemplo. E quem é o exemplo da igreja de Corinto? Cristo. Paulo vai usar exatamente a figura de Jesus Cristo. E aí no versículo 9, porque ele vai dizer assim, porque já sabeis, porque vocês já sabem, já foram ensinados, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza, vocês enriquecessem. Meu Deus, peraí que eu vou me deter aqui, eu preciso hoje nessa noite fazer com você uma pequena exegese desse texto. Nós precisamos examinar este texto,
Paulo vai dizer o seguinte no versículo 9: vocês já sabem, a graça de Deus se manifestou, a graça é o favor imerecido sobre nossa vida, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que sendo rico, preste atenção, Paulo diz que Jesus sendo rico, preste atenção, esta riqueza que Paulo diz que Jesus tinha e vai abrir mão dela, não é a riqueza como nós compreendemos, material, não é dinheiro, não é real, não é dólar, não é euro. A riqueza que Paulo se refere a Jesus, que Jesus tinha esta riqueza, e ele vai deixar de lado essa riqueza e vai se tornar pobre, a riqueza que Paulo faz menção aqui, é a glória de Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Paulo está se referindo a quê, pastor? A glória. Quando Jesus veio e se manifestou como homem na terra, ele abre mão de sua glória, de sua riqueza. Qual é a riqueza que Paulo se refere? É a glória de Deus, a Shekinah. Ele abre mão desta glória e se manifesta como homem mortal, como eu e você. É isso, a riqueza que ele abriu mão foi sua glória. Aleluia, tem alguém dando glória a Deus comigo? Como hoje é estudo da Bíblia, pastor, mas isso tem na Bíblia, que Jesus abriu mão de sua glória, que ele veio, se manifestou como um homem? Sim, Filipenses, abre a sua Bíblia, Gabriela me ajuda, capítulo de número 2, versículo de número 5, o próprio Paulo vai escrever sobre isso, que Jesus sendo rico se fez pobre. E que riqueza e pobreza é essa? A riqueza é a glória, que ele vai abrir mão desta glória. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Em outros termos, empobreceu, aleluia, empobreceu a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ei, quando Jesus deixou de ser rico, quando ele abriu mão de sua glória, e quando Jesus se tornou pobre, quando ele se tornou homem como eu e você. Meu Deus, isso é muito forte, gente, é muito forte. Então, esse texto aqui não é riqueza como a gente vê. Quando Paulo escreve, dizendo, olha o versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então voltemos lá em 2 Coríntios, eu usei esse texto para mostrar para você, que é esta riqueza que Paulo fala, que Jesus abriu mão. Olha o que diz, eu vou ler de novo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor, versículo 9, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Então, rico ali é a glória que ele estava abrindo mão. Ele abre mão de sua... Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele não abriu mão de sua divindade. Ele abriu mão da sua glória. E quando Paulo diz no versículo 9, que Jesus sendo rico por amor de vós se fez pobre, ele está dizendo assim, Jesus sendo cheio da glória, é o Senhor da glória. Quem é este Rei da glória? Salmo 24, é Ele mesmo, é Jesus. Ele abre mão desta glória, desta plenitude de glória, se manifesta na terra como homem, como nós e eu e você. Ele se torna pobre, se fez pobre para que pela sua pobreza, que é exatamente a encarnação, a pobreza ali não é escassez de dinheiro, mas é a encarnação. Ele se fez pobre e se tornou como um homem mortal, dotado de sentimentos, de emoções, sentiu fome, sentiu sede, se angustiou, chorou, se fez pobre. Ele abriu mão de sua glória. E se tornando pobre, ele vai distribuir sua riqueza para quem? Para nós, nos fazendo pessoas
ricas. Oh, glória. E essa riqueza não é material. Não significa dizer que Jesus não veio. Ei, preste atenção no que eu vou falar nessa noite. Talvez alguém esteja me assistindo. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus não veio nessa terra para nos tornar ricos. Jesus não veio nessa terra para tornar os cristãos pessoas ricas. Isso é conversa fiada de falsos evangelhos. A riqueza que Jesus veio trazer para nós é uma riqueza que o dinheiro não compra, que o euro não compra, que o dólar não compra. Ei, que riqueza é essa que o ouro não compra? Ei, a riqueza que Jesus veio trazer para nós foi a salvação da nossa alma. Esta é a maior riqueza, fazer de nós templo do teu Espírito Santo, tesouro em vaso de barro. É a riqueza que o Senhor deu para nós. Aleluia, alguém está me entendendo? O povo aqui na igreja está dando glória a Deus. Lá no Facebook tem gente dando glória a Deus comigo aí? Então cuidado com essas conversas fiadas que tem por aí, de que Jesus morreu para nos fazer rico e que todo cristão tem que ser rico. Rico nós já somos. Todo aquele que aceita Jesus já é rico, já recebeu a riqueza que dinheiro nenhum no mundo compra. Aleluia. Tem alguém dando glória a Deus me assistindo e dando glória a Deus aí? A riqueza que Jesus veio trazer para o homem não é riqueza material, não é bens terrenos. Jesus, em todo o seu ministério, condenou os bens terrenos. Várias vezes, eu posso citar alguns textos, ele diz assim: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem nunca consome. Tem textos enormes de Jesus que sempre condenou a avareza, que sempre condenou o materialismo humano. Nós temos diversos textos, mas Jesus veio na terra para fazer o homem rico. Ele se fez pobre para nos tornar ricos. E esta riqueza é a riqueza espiritual. É a salvação, é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito, é os dons espirituais. Essas riquezas que dinheiro nenhum no mundo compra, que Jesus veio dar para nós. Aleluia, tem alguém dando glória a Deus aí? Tem alguém me assistindo aí? Então vai assistindo aí, vai dando glória a Deus. Tá? Então ele vai usar o exemplo de Jesus, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. E essa riqueza que o texto que Paulo faz alusão, em nenhum momento Paulo está pensando em riquezas terrenas, materiais, humanas, que podem ser compradas com dinheiro, com prata ou com ouro. Paulo está falando de riquezas que são incalculáveis o seu valor. Meu Deus, isso é muito forte. Tem alguém me assistindo aí? São riquezas que o dinheiro... Agora o grande dilema para nós cristãos, e eu estou aqui numa live no Facebook e eu não vou hesitar em falar, que nós parece que retrocedemos aos tempos da Idade Média, e algumas igrejas parece que estão vivendo o dilema da Idade Média, quando as bênçãos do céu eram vendidas. Parece que chamamos isso na história de indulgências. Lá no passado, na idade chamada Idade Média, a igreja vendia o céu, a igreja vendia milagre, a igreja vendia o perdão dos pecados. Ei, parece que nós estamos retrocedendo na fé. Algumas igrejas parece que estão com a mesma índole, vendendo as riquezas de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Milagre de Deus não se compra. Poder de Deus não se compra. Batismo com o Espírito Santo não se compra. Curas não se compra. São dádivas, é graça. Deus dá de graça para todo aquele que crê. Não existe nenhum dinheiro no mundo que pode comprar as bênçãos de Deus ou as dádivas de Deus. Então nós precisamos entender que as bênçãos de Deus não podem ser vendidas. Em alguns locais parece que as pessoas estão sendo assaltadas em nome de Deus. Passa tudo que você tem. São bandidos que estão sobre o altar em nome de Deus. Falsos apóstolos e profetas pregando mentira em nome de Deus. Mas um dia eles vão pagar por isso. Pastor, olha o que você está falando, hein? Irmãos, o que eu estou falando, Pedro já falava, Pedro já profetizava. Posso ler um texto para você da Bíblia?
Tá, então vamos ler aqui, segunda carta de Pedro, por favor, abra a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo de número 2. Abre a tua Bíblia. 2 Pedro, capítulo de número 2. Olha o que Pedro profetizou e que nós estamos vivendo. E infelizmente nós estamos vivendo isso. E hoje, a figura do pastor passou a ser uma figura mal vista pela sociedade. Por causa dos falsos que temos no nosso meio, a figura do pastor passou a ser vista como um mercenário, alguém que explora a fé das pessoas. Mas eu quero dizer para você que está no Facebook nos assistindo, que esta não é a verdade. A verdade não é esta, a realidade não é esta. A verdadeira igreja de Cristo não se corrompe. Os verdadeiros pastores de Jesus não se vendem por dinheiro. Os verdadeiros pastores não vendem milagres, não vendem... Não, os verdadeiros pastores continuam pregando a palavra por amor à igreja de Jesus. Preste atenção, 2 Pedro capítulo 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, ou seja, de uma maneira que as pessoas não venham perceber, encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Negarão como? Com atitudes. Não vão negar verbalmente, vão negar através das práticas, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha o que diz versículo 2: muitos, é por isso que essas igrejas estão cheias. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemada. As pessoas vão falar mal do caminho da verdade. A igreja vai ser atingida por esses falsos, porque as pessoas do mundo vão olhar e vão ridicularizar a igreja. Olha o que diz versículo 3: e por avareza, amor ao dinheiro, amor aos bens materiais, farão de vós, farão da igreja, farão das ovelhas, rebanho, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus vai tratar disso. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui nesta? Tem alguém ouvindo aqui? Contribuição, então, Paulo então nos ensina uma outra verdade. Qual, pastor? Contribuição não é barganha. Contribuição não é barganhar com Deus. Algumas igrejas aí deixa o seu pedido de oração e coloca a sua oferta. Quanto maior a oferta, mais rápido a vitória. Mentira! Deus não se vende, Deus não barganha as bênçãos dele. Saia deste lugar enquanto há tempo. Contribuição não é uma barganha com Deus. Contribuição não fazemos por aquilo que esperamos receber de Deus. Nós fazemos por amor a Ele. Independente do resultado, nós iremos fazer porque amamos a Deus, amamos a sua obra e amamos ao próximo. Nós precisamos ter muito cuidado com os falsos que estão em nosso meio, enganando milhares e milhares e milhares de pessoas. A contribuição não pode ser uma forma de barganhar com Deus, negociar com Deus, ou extrair de Deus seus milagres. Deus não se deixa ser vendido. No dia que Naamã trouxe recompensas para Eliseu, para buscar cura, Eliseu disse: leva tudo de volta, porque Deus não se vende. Aleluia, tem alguém entrando aqui, dando glória a Deus no Facebook aí. Tem gente dando glória a Deus aí. Eu falei para você que essa noite de contribuição, aprender sobre contribuição, cai fogo de Deus também. Aleluia. Meu horário acabou. Se vocês permitirem eu ir mais 10 minutinhos, eu vou mais 10 minutinhos para vocês. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então Paulo está nos ensinando sobre contribuição, está nos ensinando sobre oferta, e é muito importante esse estudo de hoje, para não sermos enganados. Paulo vai dizer: porque já sabeis, versículo 9, acompanha comigo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Nisto, versículo 10, dou o meu parecer. Olha o que ele diz no versículo 10. Dou o meu parecer nisto,
pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Ou seja, Paulo está ensinando que a igreja de Corinto já tinha colocado no coração, e agora está virando uma ação. Paulo está dizendo que a contribuição não pode ser algo que só fique na emoção, no pensamento. Não, tem que virar ação. Nós temos que botar em prática a contribuição. Eu queria tanto ofertar, eu queria tanto ser um dizimista, eu queria... Não tem que querer, tem que agir. Tem que contribuir. Mas agora por imposição, não, ninguém está te impondo nada, nem Deus faz isso. Você deve fazer por amor, por obediência, por fidelidade e por fé. Aleluia. Tem alguém me entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? No versículo 11, acompanhem comigo. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Paulo está dizendo, então façam, contribuem. Agora, façam segundo o que tendes. Deus nunca vai exigir de você o que você não tem. Não, preste atenção, porque nós temos que aprender segundo o que tendes. Aleluia, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Tem pessoas sendo enganadas, pegando todo o seu recurso e trazendo, entregando na mão de líderes infiéis à palavra, deixando sua casa, o seu lar desprovido, vendendo bens, imóveis, que seriam patrimônio para ajudar a família, e entregando na igreja, e depois caindo em si que foi enganado, tentando recuperar e não consegue. Deus exige de nós o que nós temos. É isso que Paulo está ensinando. Eu vou ler de novo, para que você entenda. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Quanto você pode ajudar? Com quanto você pode contribuir? O que você pode fazer para sanar a necessidade da igreja, a necessidade de uma família, a necessidade de um irmão? Deus não quer que você tire tudo de dentro do seu armário e saia distribuindo e você fique em necessidade. Contribua com o que tendes, com o que você pode. Dentro daquilo que você pode fazer, Deus vai abençoar a sua vida. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? E Deus conhece a tua sinceridade. Não adianta querermos enganar Deus. Às vezes nós tentamos enganar a Deus, como Ananias e Safira tentaram enganar, mostrando um ar de espiritualidade. Deus conhece o que você pode e o que você não pode. E às vezes nós, por amor, damos até um pouco mais além do que podemos, mas somos abençoados por Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que nós precisamos entender com relação à contribuição. Nós precisamos estar atentos. Tem um pastor que falou algo maravilhoso. Ele diz assim: devemos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Eu vou repetir: devemos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Se você pode contribuir, contribua, ajuda, se você pode, porque tem pessoas que têm condições. Mas sabe o que a gente às vezes vê na igreja? Pessoas que têm condições, não fazem, e outros que não têm, dão ofertas para ajudar maiores do que os que têm. Cuidado que Deus pode inverter papéis, hein? Deus pode dar para aquela pessoa uma posição honrada e retirar tudo que Ele já deu para você. Cuidado para não ser mesquinho na contribuição. Cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com esta questão da contribuição, porque Deus vê até os centavos que nós contribuímos. Deus conhece a sinceridade, Deus conhece a nossa motivação. Por que estamos fazendo? Por que estamos contribuindo? Para mostrar, para aparecer, é por amor mesmo. E aí Deus vai recompensar cada um de nós segundo a motivação e não segundo o valor que demos. Porque Deus não barganha suas bênçãos, mas Ele analisa a motivação. E dentro desta motivação, Deus vai te abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou mostrar para você que Deus não se impressiona com cifra. Nós sim, Deus não. Deus não. Quer ver? Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo de número 21.
Olha o que diz o texto. Em Lucas capítulo de número 21. Nós estamos aprendendo sobre contribuição. Lucas capítulo 21, versículo 1 diz assim: e olhando ele quem? Jesus. E olhando Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Então tinha um grande móvel, que ele chamava de arca do tesouro, onde era depositado as contribuições. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. Jesus está vendo. Olha como que o Senhor vê as nossas contribuições. Ele está olhando, atento, observando quem está contribuindo. No versículo 3, e diz: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos. E viu também uma pobre viúva e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, da sobra. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Percebe que Deus não se impressiona com cifra, mas com intenção. Os ricos deram o que sobrava, no intuito de ganhar elogios da multidão. Agora aquela mulher pegou 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. E ela não se envergonhou por causa da quantia tão pequena. E ela, com gratidão, mesmo sabendo que depois dali não saberia o que fazer da vida, ela entrega aqueles 2 centavinhos. E o Senhor olha e diz: ela deu mais. Oh, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus mede a intenção. Ela teve uma intenção mais pura do que todos os ricos. Ela teve uma intenção mais nobre do que todos eles. Jesus analisou a intenção do coração e viu que pela intenção aquela mulher deu mais do que todos os outros. Então, quando você for contribuir, analise a intenção. Analise bem as suas intenções, porque Deus está de olho nas nossas intenções. Versículo de número, acompanhe comigo, capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Olha o que diz o texto. Deus não está, olha o que diz o texto. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Deus não está interessado no tamanho da oferta, mas Deus está interessado na qualidade dessa oferta, na atitude dessa oferta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Eu não quero, é isso que Paulo está preocupado. Eu não quero que vocês tirem tudo que vocês têm e dão para os outros, e agora em vez de eles estarem com necessidade, vocês estão. Não, eu quero igualdade. Mas para a igualdade, Paulo está preocupado com aqueles que estão passando por dificuldade. E Paulo está dizendo assim, vou explicar para a gente encerrar. Paulo está dizendo assim: ei, já que Deus tem abençoado, vocês estão prosperando, vocês têm conseguido, olha, financeiramente vocês estão bem, atente para aqueles que têm necessidade, ajude aqueles que têm necessidade, estenda as mãos para que aquele povo também que é da mesma família, filhos do mesmo pai, sejam alcançados, abençoados. É isso que Paulo está tentando levar os coríntios a pensar, de que aproveite este momento tão bom que vocês estão experimentando, dessa efervescência econômica, e ajude um pouco a quem está passando por dificuldade. Aleluia, tem alguém me entendendo? Isso é contribuição. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É um ajudando o outro. É um ajudando o outro. É a preocupação com aquele irmão que está sem nada em casa. É a preocupação com aquele que está sem o gás em casa. É a preocupação com aquele que está precisando de repente de um remédio. E aí, como crentes em Jesus, se temos o recurso, por que não ajudar? Por que não estender a mão? Por que não apoiar um movimento da igreja para abençoar uma área social da igreja? É isso que Paulo está dizendo. Ei, aproveite, contribua, ajuda, mostre através das tuas atitudes que você é crente. Alguém está me entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Olha o que diz para encerrarmos, versículo de número 15. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. De onde Paulo tirou isso, pastor? Êxodo, abra sua Bíblia. O que Paulo quer dizer com isso? Eu vou explicar para vocês e a gente ora encerrando. Êxodo. Oh, glória a Deus. Glória seja dada. Capítulo
de número 16. Versículo de número 16. Abra aí para a gente terminar com esta palavra. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, diz assim: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. O que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente exatamente quando Deus mandou o maná lá no deserto. Eu pergunto, alguém ficou sem? Mesmo que colheu demais, quanto que colheu de menos, ninguém ficou sem, porque era repartido entre todos. Quem colheu demais, pastor? Os jovens mais fortes, que tinham vigor, saíam recolhendo. E quem recolheu de menos? Os fracos, doentes e idosos. Não conseguiam recolher na mesma intensidade dos jovens. Mas no final, todos tinham para se alimentar. Bota o fundo aí, bota o fundo, aleluia. Eu vou ler o texto, Êxodo capítulo 16, versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros, menos. Olha o que diz. Porém, versículo 18, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer, e não faltou para ninguém. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, é assim. Sigamos o exemplo do pai, que mandou o maná, e que mesmo, muitos escolhendo muito e muitos escolhendo pouco, não faltou para ninguém. Todos foram saciados. Nós precisamos aprender isso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Para a gente encerrar, preste bem atenção. Contribuir é semear, e Paulo ensina isso. Contribuir é encerrar, é semear. Quando você vai semear num campo, o campo não tem fruto, o campo não tem nada, está seco. Mas quando o agricultor semeia, ele está dando algo ao campo. Passado o tempo, é este campo que vai dar algo ao agricultor. Certo pastor diz assim: cuidado, a vida dá muitas voltas. Hoje você pode ser alguém que esteja semeando no campo de alguém, e amanhã é você que vai estar colhendo. Aleluia, alguém está me entendendo? Oh, eu quero encerrar nesta noite. Irmã Tainã, prepara o louvor, porque nós vamos louvar a Deus. Eu queria encerrar orando ao Senhor. Semana que vem a gente continua com esse tema, contribuição à luz da Bíblia. E eu quero orar. Eu queria convidar você que está aí, os irmãos que estão aqui, fiquemos de pé para a gente orar ao Senhor, porque agora nós vamos orar a Deus. Prepara o microfone dela, porque nós vamos adorar a Deus com mais um louvor. Mas antes eu quero orar. Nós vamos fazer uma oração e vamos pedir: Senhor, nos ensina a contribuir, nos ajuda a contribuir. Não deixa nós sermos enganados por heresias sobre esta área tão importante, mas que possamos ser sóbrios, prudentes, vigilantes, atentos, sabedores da palavra, porque Deus abençoa quem dá com alegria. Deus abençoa quem dá com alegria. Deus abençoa quem dá com alegria. Quem contribui com alegria recebe a bênção de Deus. Irmã Fernanda, vem fazer esta oração. Vem fazer esta oração, porque nós vamos orar pela nossa vida financeira, material, espiritual. Porque na verdade, Fernanda, a maior riqueza que temos nem os bens terrenos. Isso vai ficar tudo para aí. Tanta gente apegado a dinheiro, apegado a casa, a carro, a bens materiais.
Pai, deixa eu falar uma coisa, irmãos, isso é importante, mas não é tudo. Essas coisas vão ficar tudo para aí. A maior riqueza que nós podemos ter hoje é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é nosso nome escrito no livro da vida, é o fruto do Espírito, é os dons do Espírito, é o revestimento do poder de Deus. É a maior riqueza. Vamos orar para que tenhamos essas riquezas de Deus sobre a nossa vida. Ora, Fernanda. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos nessa noite, Pai, dai-nos um coração segundo o Teu coração, Pai. Queremos ter um coração, Pai, amoroso, um coração que ama, Senhor. Queremos aprender contigo, Senhor, aprender com o Senhor, Pai, a Tua palavra. Nós ouvimos nessa noite, queremos colocá-la em prática, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, dai-nos um coração doador, que possamos amar mais, Senhor, não com palavras, mas com atitudes, Senhor. Que sejamos como o Senhor, Pai, que amou, Pai, este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos tomar posse, Pai, desta palavra maravilhosa nessa noite, Pai, e que possamos reconhecer a verdadeira riqueza, Pai, a verdadeira riqueza que nós já temos em Cristo Jesus. O Senhor, Pai, se doou, Pai, naquela cruz para a nossa salvação, e nós queremos te adorar, te exaltar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, estenda as tuas mãos, deixa eu impetrar a bênção de Deus para a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.